Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Essa é a nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos alinhavar as pontas soltas dessa fase de transição entre o estado bem alimentado e o estado de jejum. Essa fase pode ser chamada de fase de pós-absorção ou de jejum inicial. Esse é o episódio 10 da série Jejum de Cabo a Rabo. Sejam todos muito bem-vindos. Agora chegou aquela hora chata, aquela hora de pedir. Pedir para curtir, pedir para compartilhar, pedir para seguir. Eu, particularmente, acho isso bem chato. Mas falaram para mim assim, professora, se pedindo o povo já não curte, imagina se você não pedir. Se não pedir, aí mesmo é que ninguém curte nada. Então, a nave quer crescer, gente. Eu peço para vocês curtirem, compartilhar. Se vocês estão aqui, é porque estão gostando, né? Bora. Como a gente já viu anteriormente, nessa fase de pós-absorção, na fase de transição, não está entrando glicose da absorção, mas a glicemia precisa ser mantida de alguma forma. Então, inicialmente, nós temos a biodisponibilização do glicogênio hepático, que é hidrolisado, ocorre a glicogenólise, e a glicose é liberada pelo fígado. E depois de umas cerca de 8 horas, depois de 8 a 12 horas, quando o glicogênio já começa a diminuir, o glicogênio hepático, aí nós temos a substituição da predominância pela via de gliconeogênese, que é a síntese de glicose. A partir de quê? A partir dos esqueletos carbônicos dos aminoácidos, que estão sendo disponibilizados pelo tecido muscular, e também o lactato, provindo das hemácias, e o glicerol, que vem do tecido adiposo. O triacilglicerol é hidrolisado, os ácidos graxos são liberados para queima, para combustão e obtenção de energia, e o glicerol é encaminhado para o fígado, onde é utilizado na via de gliconeogênese. É importante ressaltar que depois que todo o glicogênio acaba, a única fonte para formar glicose em quantidades necessárias, suficientes, são os aminoácidos. Então, nessa fase de pós-absorção, o músculo está liberando aminoácidos que serão utilizados para a síntese de glicose no fígado. Só para lembrar que, apesar do músculo estar liberando o aminoácido alanina, os esqueletos carbônicos correspondentes são dos aminoácidos de cadeia ramificada, que são utilizados como fonte primária de energia e encaminhados para o organismo para que o organismo utilize esses aminoácidos, principalmente no fígado, onde eles são utilizados como fonte para a gliconeogênese. E essa glicose é importante na manutenção da glicemia. Então, a suplementação com esses aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina, a isoleucina e a valina, podem ser úteis para impedir a perda de massa durante os períodos interdigestivos. Mas acontece que esse tipo de suplementação é apenas para aqueles atletas que estão treinando para aumentar a massa muscular. Nós não estamos falando aqui daquele usuário de academia de 3 vezes por semana. Não, estamos falando de atletas. Na maioria dos indivíduos, a quantidade de aminoácidos que nós ingerimos é suficiente, não há necessidade alguma de suplementação. É importante a gente lembrar que o metabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada ainda não está completamente elucidado. Portanto, temos que ter cautela ao fazer suplementação com esse tipo de molécula. E também já encontram indícios de ligação entre a diabetes tipo 2 e índice elevado desses aminoácidos no plasma, indicando que eles podem representar um perigo para a resistência à insulina. Só não se sabe muito bem como é que isso pode estar acontecendo, e as hipóteses seriam através de uma interferência inibitória no receptor de insulina,
ou na via de sinalização da insulina, ou ainda uma modificação do metabolismo de glicose nas células hepáticas. Mas reparem que os músculos não são os únicos tecidos que estão liberando metabólitos energéticos nesse momento. O tecido adiposo também está liberando os ácidos graxos provindos da lipólise. O glicerol também é liberado e é utilizado no fígado para a gliconeogênese, embora seja uma fonte muito pequena. A gliconeogênese é predominantemente produzida a partir dos esqueletos carbônicos dos aminoácidos que são disponibilizados pelo músculo, mas a energia já começa a ser liberada pelos ácidos graxos, nesse momento pós-absortivo. O que acontece é que quando a glicemia cai, os níveis de insulina também caem e os de glucagon aumentam. O glucagon é o hormônio sinalizador desse momento metabólico, como nós já falamos nos episódios anteriores. E ele vai se ligar no seu receptor de membrana, no adipócito, que estimula uma proteína GS e ativa a adenilciclase a produzir o segundo mensageiro AMP cíclico, como nós vimos no episódio 9. O AMP cíclico ativa a proteína quinase A. A proteína quinase A fosforila, então, a lipase sensível ao hormônio e também a proteína perilipina, que está na superfície da gotícula lipídica dentro do adipócito. A fosforilação da perilipina causa a dissociação de uma proteína CGI da perilipina. A CGI, então, se associa com a enzima triacilglicerol lipase no adipócito, e isso faz com que ela fique ativada. A triacilglicerol lipase ativada converte triacilgliceróis em diacilgliceróis e o ácido graxo livre. A perilipina fosforilada se associa com a lipase sensível ao hormônio, também fosforilada, permitindo o acesso à superfície da gotícula lipídica, onde agora a enzima lipase hormônio sensível hidrolisa os diacilgliceróis em monoacilgliceróis e mais um ácido graxo resultante. A terceira lipase é a monoacilglicerol lipase. Ela hidrolisa os monoacilgliceróis, liberando glicerol e ácido graxo. Os três ácidos graxos, então, saem do adipócito e se ligam à proteína albumina no plasma e são transportados pela circulação até os tecidos que irão utilizar esses ácidos graxos. Aqui, no caso, o tecido muscular. Então, esses ácidos graxos entram no miócito por meio de um transportador específico de ácidos graxos e dentro, então, das células musculares, eles serão oxidados até CO2 e a energia da sua oxidação é conservada na molécula de ATP, que abastece a contração muscular e outros tipos de metabolismo que necessitam de energia no músculo. Importante a gente lembrar que a gente falou lá no episódio 2 a respeito da caloria presente nas moléculas. Os ácidos graxos são moléculas extremamente reduzidas, portanto, quando são oxidadas, liberam muito mais energia. Isso se dá pela quantidade de ligações carbono-hidrogênio presente nessas moléculas, que é maior. Então, nós temos um conteúdo energético nos ácidos graxos que faz com que cada grama libere cerca de 9 calorias, enquanto nos carboidratos ou nas proteínas, a oxidação de 1 grama vai liberar cerca de 4 calorias. Só para vocês terem uma ideia, a oxidação completa de uma molécula de palmitoil que tem 16 átomos de carbono chega a render 106 moléculas de ATP, enquanto que a oxidação completa de uma molécula de glicose, que tem 6 átomos de carbono, resulta apenas em cerca de 30 ATPs. Além disso,
Os lipídios são armazenados de forma anidra, sem água, enquanto que para armazenar 1 grama de glicogênio são necessários cerca de 2 gramas de água. Se a gente levar em conta esse conteúdo de água necessário para o armazenamento, as gorduras elas podem liberar cerca de 6 vezes mais energia do que a mesma quantidade em gramas de um carboidrato, né, o glicogênio hidratado. Considerando um indivíduo normal de cerca de 70 quilos e que o consumo energético desse indivíduo seja cerca de 3.000 calorias por dia, as reservas de glicogênio elas vão durar cerca de quê? Umas 8 horas, mais ou menos. Enquanto as reservas plasmáticas de glicose vão durar poucos minutos. Mas as reservas de gorduras elas podem durar até 4 ou 5 semanas. Esse gráfico ele estava na prova da Unifesp de 2006 e 2007, provavelmente numa outra qualquer que eu não vi. Ele diz que no gráfico as curvas 1, 2 e 3 representam o consumo das principais reservas de energia no corpo de uma pessoa em privação alimentar. E ele pergunta exatamente o que eu acabei de falar, que metabólito está representado por cada um desses números. Essa é a pergunta. Então, ali a gente tem o metabólito 1, que dura pouquíssimo tempo, são os carboidratos. Então, esse 1 que se extingue rapidamente, e dentro do primeiro dia de jejum, ele já acaba, é exatamente a reserva de glicogênio hepático que termina. Depois nós temos as gorduras representadas pelo número 2. E nós vemos que as gorduras são consumidas desde o início do jejum. E são elas exatamente que vão liberar a energia necessária. E vai durar, como eu falei, aí cerca de 4 a 5 semanas. Aqui está com 4 semanas, já está quase acabando. E quando ocorre essa depressão de gordura, quando já depois de 1 mês de consumo dessas gorduras, nós vimos uma maior utilização das proteínas que estão aqui representadas pelo número 3. Reparem que as proteínas começaram a ser degradadas também no início, todas as reservas são utilizadas, mas há um momento em que a utilização das proteínas é poupada, depois de cerca de 1 semana de jejum, e o consumo das gorduras é acelerado. E aí, então, depois desse tempo, depois dessas 4 semanas, é que, como o organismo fica sem reserva, ele começa a utilizar as proteínas para obtenção de energia. E isso pode causar consequências graves, inclusive a morte. É importante a gente lembrar que a glicemia ela vai manter o metabolismo de células que não utilizam os ácidos graxos e nem os corpos cetônicos, que nós vamos falar mais para frente, para a obtenção de energia. E então nós temos as hemácias, que não são capazes de fazer utilização nem de ácidos graxos, nem de corpos cetônicos, porque elas não têm a mitocôndria, que é a organela onde acontecem essas reações. E no sistema nervoso central, algumas células também só metabolizam glicose. Então, essa glicose produzida no final da fase de pós-absorção e também no jejum, ela é poupada para esses tipos celulares. Nesse gráfico do Devlin fica bem claro, né, que a gliconeogênese é a única forma de obtenção de glicose nos estados mais avançados do jejum. E quando o glicogênio acaba, nós consideramos finda a fase de pós-absorção e aí começa o jejum propriamente dito. No jejum, a gliconeogênese continua acontecendo, mas não é mais uma via predominante. A proteólise muscular vai continuar, mas esse esquema do Cunningham já não mostra mais a biodisponibilização dos aminoácidos, mesmo porque os aminoácidos são direcionados apenas para a gliconeogênese hepática. É importante lembrar que agora, nesse momento, a obtenção de energia é provinda dos ácidos graxos e também
dos corpos cetônicos, mas esse já é um assunto para o próximo episódio. Até lá!